Alana é levada para o palácio do poderoso Sheikh Zayed, mas descobre que ela não foi escolhida por acaso. Há um segredo de família que a liga a ele. Ela chega ao palácio e descobre que o Sheikh a observava há anos. Por quê? Histórias e Amores apresenta O Segredo da Escolhida do Sheikh. Ele a vigiou por 10 anos. Primeiro capítulo. De onde você assiste ao vídeo? O deserto dourado se estendia além das janelas do palácio como um mar imóvel, e o calor da tarde transformava o horizonte em ondas de vidro. Alana chegou com uma mala pequena, olhos grandes e desconfiados. Os mesmos olhos cor de âmbar que Zayed havia guardado na memória por 10 anos, como quem guarda uma joia dentro de um cofre que nunca abre. Nádia, a governanta, a recebeu no grande átrio de mármore branco. Bem-vinda, senhorita Alana. Sou Nádia. O Sheikh Zayed mandou que eu a recebesse pessoalmente e que lhe dissesse que está à sua disposição. Obrigada, Nádia. Mas preciso ser honesta. Ainda não entendo muito bem por que estou aqui. Recebi um convite de um homem que mal conheço, para um palácio que nunca vi, em um país que visitei uma única vez quando era criança. Isso não lhe parece estranho? Entendo sua hesitação, senhorita. O Sheikh é um homem de poucas explicações, mas de muitas razões. Em anos de serviço, aprendi que ele nunca faz nada sem um propósito. Permita-me mostrar seus aposentos. O tratamento que ele lhe dedicará dirá mais do que 1000 palavras. Enquanto caminhavam pelos corredores adornados com tapeçarias e lanternas de cobre, Alana observava tudo com aquele olhar cauteloso de quem já perdeu muito e aprendeu a não confiar facilmente. Pararam diante de uma porta alta, esculpida em madeira de cedro. Há também uma carta sobre a mesa, do próprio Sheikh. Ele precisava de um momento para se preparar. Algumas chegadas são mais difíceis de enfrentar do que batalhas, senhorita. Alana ficou sozinha. Sentou-se à mesa, pegou o envelope de papel creme com o selo dourado dos Al-Rashid e abriu devagar, como se o papel pudesse quebrar. A carta dizia em letra firme e elegante: Alana, sei que a minha presença em sua vida é, neste momento, apenas uma pergunta sem resposta. Peço-lhe apenas que fique tempo suficiente para que eu possa lhe dar aquilo que lhe pertence e que carrego comigo há 10 anos.
Não há armadilha nesta carta, nem neste palácio. Há apenas uma dívida que o tempo me cobra. Zayed al-Rashid. Ela dobrou a carta e ficou olhando pela janela. O jardim era quieto. As romãzeiras balançavam levemente. Dívida. Que tipo de dívida um sheik pode ter comigo? Uma mulher que ele nunca conheceu? No escritório ao final da ala leste, Zayed ficou imóvel diante do espelho por longos minutos. 35 anos, ombros largos, mandíbula forte e nos olhos aquela coisa que nenhum poder político conseguia esconder: desejo. Ele ouviu a voz do primo Karan antes de vê-lo. Então ela chegou, a filha da Layla, no nosso palácio. Que surpresa, primo. Você tem o hábito de entrar sem ser convidado, Karan. Em qualquer outro contexto, isso seria uma questão de educação. No meu palácio, é uma questão de autoridade. Sempre tão solene. Só quero entender a decisão. A filha de Layla aqui. Você sabe o que as pessoas vão dizer, não sabe? Que o respeito do sheik pelo fantasma de uma mulher morta o levou a trazer a filha dela para dentro de casa. As pessoas dirão o que quiserem. Eu não governo para satisfazer rumores. E você, Karan? O que você vai dizer? Eu digo que seja bem-vinda. Somos família, afinal. Tratamos os convidados com hospitalidade, mesmo os inconvenientes. Inconvenientes? Escolha melhor suas palavras quando estiver perto dela. Claro, claro. E o tio Hamid manda dizer que quer jantar com vocês esta noite. Família reunida. Vai ser encantador. Karan saiu. Zayed se voltou para o espelho, mas desta vez não estava olhando para si mesmo. Estava olhando através do vidro para algum lugar 10 anos atrás, numa festa de um reino vizinho, onde uma jovem de 15 anos havia tropeçado levemente nos próprios pés, levantado o rosto corado de vergonha e, sem saber quem ele era, sorrido para ele com a naturalidade de quem pede desculpas ao mundo inteiro. Guardo em mim sorriso que não me pertence, colhido num instante que o tempo não apagou. Uma jovem sem saber que o mundo se deteve no exato momento em que ela me olhou. 10 anos de deserto entre a lembrança e o nome. 10 anos de silêncio guardados num medalhão. O amor que não se diz também não se consome. Ele espera como a romã espera a estação. Você chegou com olhos que desconfiam do mundo, com passos que aprenderam
a não confiar demais. Mas havia nesse olhar tão cauteloso, tão profundo, a mesma liberdade daquele sorriso que não volta atrás. Não te peço que esqueças as perdas que carregas, nem que o amor seja fácil depois de tanta dor. Peço apenas que deixes, quando a guarda se entregas, que eu seja o deserto inteiro, imenso e teu, e seu calor. Eu nunca tinha visto ninguém sorrir assim. O jantar aconteceu na sala dourada, com os candelabros altos e pratos de prata. Hamid, o tio de Zayed, era um homem de cabelos brancos e gestos lentos. Lento demais, como alguém que aprendeu que os movimentos bruscos revelam o que a voz esconde. Ele foi o primeiro a falar quando Alana se sentou à mesa. Senhorita Alana, que alegria conhecê-la finalmente. Sua mãe era uma mulher extraordinária. Uma pena o que aconteceu. Obrigada. O senhor conhecia a minha mãe? De onde? De nome apenas. De nome. Este mundo é pequeno entre as famílias dos sheiks. E como está se sentindo em nosso humilde lar? É difícil chamar de humilde um palácio com 43 cômodos. Mas estou bem, obrigada. Ela é espirituosa. A nossa convidada. Zayed, que havia ficado em silêncio, pousou os olhos em Alana pela primeira vez desde que ela sentara. Ela estava olhando para Karan com aquela expressão que ele já reconhecia. Olhos ligeiramente entreabertos, canto da boca controlado, desconfiança. Ela sentia, mesmo sem ter motivo claro ainda, ela sentia. Os olhos presos nela como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Por um instante, o sheik simplesmente a observou, longamente, intensamente, como um homem que finalmente reencontra algo que perdeu há muitos anos. Alana sentiu o coração acelerar sem entender o porquê. Alana, amanhã de manhã, se quiser, posso mostrar-lhe o palácio. Há uma parte que poucas pessoas conhecem. Ficaria muito honrada, Sheik. Que parte seria essa? O arquivo, onde meu pai guardava as cartas que nunca enviou. Houve um silêncio breve e Alana viu. Foi rápido, mas viu. O olhar que passou entre Hamid e Karan. Algo que não era surpresa, era alerta. Será muito interessante ver tais cartas, senhor. Eu aceito. De manhã, então. Está combinado. Mais tarde, no corredor escuro fora da sala dourada, Karan se encostou na parede de pedra enquanto esperava o tio. Ele vai levá-la ao arquivo, Karan. Eu ouvi tudo, tio.
E se ela encontrar o que Laila deixou lá? Ela não vai encontrar nada. Porque amanhã, antes do amanhecer, o arquivo vai ter um pequeno, digamos, um acidente. E se Zaed descobrir toda a verdade nos documentos deixados lá, Karan? Zazed não sabe o que procurar. Nunca soube. Ele é apaixonado, tio. E os apaixonados são cegos da maneira mais conveniente. Não, Karan. Eu não tenho essa certeza. Ele não deveria ter encontrado ela. Vamos ter que repetir tudo de novo. Calma, tio. Isso vai ser mais fácil do que o senhor pensa. Depois de tudo, o senhor ainda tem dúvidas de que conseguiremos alcançar os nossos objetivos? Hamid não respondeu. Apenas caminhou pelo corredor escuro, os passos lentos demais para um homem com pressa e rápidos demais para um homem inocente. Alana não conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto, pensando na carta, no arquivo, no olhar de alerta entre o tio e o primo. Pensando no jeito como Zaed havia dito seu nome, como se fosse uma palavra que ele conhecesse de cor. Alana. Hamid falou meu nome como se já me conhecesse. E também a minha mãe. Será que ele já nos conhecia? Às 3 da manhã, ela ouviu passos no corredor. Levantou-se, encostou o ouvido na porta. Os passos pararam repentinamente. Logo em seguida, ouviu um barulho de porta se abrindo. Algo estranho está acontecendo nesse palácio. Quem está andando pelo corredor às 3 da manhã? E para fazer o quê? Alana não entendia o motivo de sua presença naquele palácio. Zaed a trouxe para a amar ou para completar uma vingança que começou há alguns anos? O que você esconde, Zaed al-Rashid? Mas só o Sheik poderia responder todas as perguntas dela e, pelo que ela percebeu, ele não permitiria que a verdade saísse tão facilmente.